Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Neuro. Eu sou o Dr. Juarez Harding, neurologista. Eu sou a Bruna Bovarotti, neuropsicóloga, e a gente está aqui hoje com duas convidadas. Eu sou a Aline, psicóloga, atualmente trabalho majoritariamente com TCC, terapia cognitivo-comportamental. E eu sou a Karina, sou médica psiquiatra e tenho especialização com titulação também em psicoterapia. Muito bom. Bom, primeiro é um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Assim, nosso papo prévio aí já foi muito bom, muito bacana conhecer um pouco de vocês aí da experiência, um pouco do que vocês lidam. A Bruna já Conheço um pouquinho do já trabalho, conhece, já admiro. né? Isso aí, bacana. E é muito bom ter vocês aqui para a gente estar conversando aí sobre esse universo de temas que vocês lidam, mas que pela nossa conversa, aqueles assuntos sobre as altas habilidades foi bastante interessante para mim, até porque não é meu dia a dia, né? Então acho que o pessoal aí de casa tem muita dúvida sobre isso, tá, né? É um tema que está muito Em alta em mesmo, alta né? mesmo, né? Algo É isso que aí. tem aumentado muito a demanda no consultório, né? Se antes quase não vinha essa demanda. Ah, será que eu tenho altas habilidades? Principalmente em adultos, né? Buscando esse diagnóstico. E hoje a gente vê a demanda mesmo, as pessoas querendo entender se estão, conhecendo um pouquinho mais, mas ainda com muitas ideias, né? Às vezes as pessoas ligam altas habilidades à genialidade, né? Acho que tem que ser um gênio para ter altas habilidades, e aí, enfim, são muitas ainda as questões, né? Mas tá um pouco mais popularizado. E é bom Esse porque também, às vezes, se confunde muito com TEA, né? Transtorno do espectro do autismo por algumas características. Então, como a gente falou anteriormente, né? Porque altas habilidades, superdotação. Superdotado não tem superpoderes, né? Mas hoje em dia utiliza-se essa terminologia porque altas habilidades em relação a QI, né? Então a inteligência, e a superdotação porque diz respeito a todo o âmbito da criatividade, do desenvolvimento. Então tem um olhar diferenciado e enxerga, tem um prisma muito mais amplo do que quem não tem altas habilidades de superdotação, quem não está nessa condição. Você sabe que isso que vocês falaram de estar falando mais sobre altas habilidades, acho que por conta das mídias, né? O Whindersson, que é um influenciador muito conhecido, e ele fala sobre isso, e quando começa a falar sobre isso, né? Isso acho no começo do ano, e começa a ter mais procura mesmo. Mas o que a gente que trabalha no dia a dia, a gente tem visto aí é que nos últimos anos, me parece que a gente está encontrando mais eles dentro dos nossos consultórios, né? Eu acho que aí é o que a gente tem observado. E aí foi também aonde eu tenho buscado para aprimorar, para conhecer mais, porque eu entendo que tem que ser uma área que tem que entrar na medicina também, porque aí Sim. a gente acaba ficando fora e normalmente quem perceberia isso primeiro seria um pediatra, né? Pediatra, né? Altas habilidades de superdotação é sinônimo? É sinônimo, assim, tem uma vertente que fala que superdotação não é um termo que eles gostariam de utilizar, mas aqui no Brasil o termo é altas habilidades de superdotação e aí usam o AHSD sem barra, né, a palavra em si ali para identificação. E o que você falou, né, Aline, não é superdotação, já é um termo que já coloca só coisa positiva no nome, né? Né, todo mundo fala, né, eu queria ter um filho superdotado, eu queria ser superdotado. Mas, assim, é uma condição que pode, se não for bem identificada e trabalhada, gerar sofrimento, né? Sim, é o que a gente percebe cada vez mais no consultório é que realmente, né, quando não trabalhado e não identificado desde a infância, tem muito sofrimento em relação à parte emocional, porque o cognitivo é muito além e o emocional sente de uma forma muito intensa, mas não desenvolve muitas vezes junto com a parte cognitiva, é onde gera o grande sofrimento. E como falamos em algum outro momento entre a gente, se é identificado na adolescência ou na vida adulta, não existe a neuroplasticidade. Então, de fato, a gente precisa trabalhar de uma intervenção, olhar do psiquiatra, um acompanhamento psicológico para desenvolver estratégias e ferramentas, mas o principal é a pessoa se conhecer.
Porque se ela não se conhecer, se ela não entender o que essa condição significa, o que está envolvido nisso, quais as características, não tem como ela saber o que diz respeito e o que não diz. Então é muito comum a fala do mas eu me sinto mal nos contextos, os assuntos não me interessam. É a sensação de não pertencimento, né? Que eu acho que é uma constante aí quando você faz identificação de altas habilidades de superdotação, é o não pertencer. Porque aí não pertence aqui, não pertence ali, a gente muitas vezes vê a sincronia, né? Eles se enfiam em livros, fazem um monte de projetos, mas a parte social, às vezes o desenvolvimento emocional mesmo, fica inferior É ao que uma poderia. exceção na sociedade, né? Assim, se sente fora do contexto do normal, né? Que é o mais comum, vamos chamar assim, né? O normal é o mais comum. Então, quem está dentro, quem está fora do mais comum porque é diferente, porque tem altas habilidades, se sente diferente, se sente anormal, né? Se sente... E aí esse não pertencimento, né? Não pertence aos grupos habituais, né? O que eu vejo de mais arriscado, né, é que por ser muito inteligente, eu crio estratégias que são mais adaptativas ou mais saudáveis, né, para lidar com isso. Então, uma pessoa que não se sente pertencente, mas que tem ali um aparato cognitivo bacana, pode se enfiar em livros, em um projeto que a gente acaba reforçando aquilo como algo positivo, né? Não parece algo patológico ou um problema. Então, a gente acaba reforçando o sistema todo de defesa daquele sujeito, porque ele cria estratégias que aparentemente são saudáveis, e aí quando chega na vida adulta, quando a coisa desmorona, você tem guardado ali um monte de frustração, dessa questão, né, da falta de identificação, e a gente constrói identidade se identificando com os pares. E se eu não me identifico, a minha identidade, ela não é uma identidade forte, sólida, né? Ela é muito mais defendida, ela é muito mais de defesa do que de construção de habilidades. Então, muitas vezes, a gente tem pessoas com altas habilidades e que nem se sentem inteligentes. Eu já atendi muita gente, né? Que não tem esse conhecimento de capacidade. Porque como é diferente, aquilo não foi identificado de fora, né? Como algo, como uma habilidade, e assim como uma estranheza, o esquisito, ou nossa, mas que se enfia aí nesse livro, não é valorizado a qualidade e também não aprende a lidar com o que é difícil, né? E aí essa construção toda fica meio também cheia de buracos, né? E essa questão do pertencimento, do social, é muito importante por conta do grupo, né? Então, a gente também aprende muito com o outro. Só que se você não se sente pertencente, como desenvolver a questão do coletivo, do compartilhar? Então, provavelmente vai ser uma pessoa que executa e que pratica o compartilhar com o outro por entender racionalmente que é necessário e não pelo envolvimento com a outra pessoa, né? porque não consegue alguém que se conecte com ela, né, em relação a ideias, a propósitos, e normalmente são pessoas que vêm muito além, né, então, sei lá, tem que estudar isso, a pessoa estuda isso, mas ela já está pensando, nossa, que maravilhoso, porque tem aquela outra história, e isso veio daqueles dois, e aí vai muito além, então não se restringe àquilo que é passado. E aí, você acha que é por isso desculpa, que a gente confunde tanto também com o TEA? A gente não, né? Mas que existe tanto essa Sim, porque tem a questão confusão também, muitas vezes, né? Dependendo do momento que é identificado, da irritabilidade. Então, acham que só porque tem altas habilidades e superdotação, que é uma pessoa mais tolerante, muitas vezes ela se torna menos tolerante. Exatamente. Ela pode desenvolver uma maior capacidade de resiliência. Agora, dizer que ela é mais tolerante não é uma certeza. É uma resiliência forçada, né? Porque foi o jeito que ela para ela encontrou sobreviver naquele meio, sim. E aí entra o papel de vocês, né? Assim, ajudar essas pessoas a se adaptarem, porque ela vai continuar não encontrando muitas pessoas que têm as mesmas habilidades, as mesmas capacidades, o mesmo jeito de enxergar as coisas, mas elas vão aprender a conviver com as outras pessoas normais, vamos chamar assim, né? As outras pessoas que não têm essas altas habilidades, né? O que é reconhecido, assim, que é sobre a vulnerabilidade que a gente tem quando a identificação ela é feita na vida adulta, porque ali quando você faz identificação na infância,
acaba não se tornando uma vulnerabilidade, né? Altas habilidades de superdotação. Se você identifica em criança, precoce, faz intervenção, né? Acho que todo... Que é uma beleza, E a gente está né? falando sobre o quê? Intervenção num comportamento, espectro autista, é o que a gente faz, né? O tempo todo, é intervenção primariamente ali no comportamento. Então, quando a criança, ela chega e tem identificação, isso favorece para que ela se reconheça, para que ela desenvolva essa parte socioemocional e não seja uma vulnerabilidade. Agora, o que eu particularmente recebo, porque eu sou psiquiatra, eu recebo pacientes adultos com depressão, com ansiedade, com dificuldades sociais, com dificuldades de relacionamento, porque aí a gente está falando de uma porcentagem da população que vai se envolver com outras pessoas ali e muitas vezes não consegue manter o relacionamento, porque a estrutura intelectual é muito diferente, então tem muita dificuldade de manter o relacionamento. Aí vem com o diagnóstico de espectro autista e, na verdade, TDAH também, TDAH, porque daí é a questão mesmo ali de, não tem interesse nesse assunto. Por que ela tá falando de trivialidade comigo? Eu queria falar sobre outras coisas. Então, você vai se afastando desse mundo mais social também. E aí, eles chegam já com transtornos. Então, aí é tratar o transtorno, é orientar para fazer esse autoconhecimento, psicoterapia, e tem toda a inflexibilidade desse tempo todo, aí é a neuroplasticidade, né? Porque daí já fez toda uma estrutura ali que tem uma rigidez e toda a dificuldade que a gente vai vendo para tirar a pessoa daquele campo, né? É um socioemocional que foi pouco desenvolvido. Então, é essa a Intervenção tentativa. precoce é tudo, né? Sim. Esse vir de fora, né? Eu acho que muito do que a gente constrói de habilidade é de fora para dentro, né? Não é de dentro para fora que as nossas habilidades se constroem. Eu costumo falar muito que por ser uma pessoa, né, com um cognitivo um pouco mais desenvolvido, a pessoa tem muita facilidade em aprender as coisas, vai aprendendo numa velocidade diferente dos outros, e ela naturalmente é uma pessoa que se frustrou muito menos. E a frustração, ela é necessária, a nossa frustração, não só de não ter algo que se quer, né? De você tentar escrever e não conseguir. Poxa, um amiguinho tentou escrever durante 1 ano até conseguir escrever o nome. Aí o carinha lá com altas habilidades foi lá e no primeiro mês ele já deu conta de escrever várias coisas, né? Então ele não se frustrou tanto naquilo, ele não teve essa experiência, então ele vai ficando intolerante até consigo mesmo, né? E aí vai tendo, além disso, uma grande dificuldade de notar. Eu percebo que isso aqui, no início, lá na frente, acarreta numa dificuldade muito grande de encontrar os limites do corpo, de onde eu tô me excedendo, porque eu vou colocando metas, tá? Se eu em 1 mês faço o que o cara faz em 1 ano, então deixa que eu faço. Isso se repete ao longo da vida muitas vezes, né? Então, se eu tô numa empresa, eu vou fazer o trabalho do cara, porque o cara demora um tempão. Daqui que eu faço isso. Aí eu vou puxando, vou pegando muito mais trabalho do que eu preciso. Eu cuido da minha casa, dos filhos, da mãe, do pai, do irmão, do sobrinho. Vou abraçando muita coisa, porque eu não reconheço que eu também tenho, né, um limite. Parece que é tudo tão fácil, a pessoa não se valoriza. Ele acaba pegando o problema do outro pra ele mesmo. De tudo, né? Que é a consequência. É uma absorção enorme, Só que né? aí também tem muitos casos de burnout. Isso, muito. É sobre isso. Era aí que eu queria chegar. Onde pelo menos assim, na pandemia, a gente recebeu, pós-pandemia, muita gente com burnout, né? Eu no consultório para fazer diagnóstico, e muitas das pessoas tinham esse perfil de altas habilidades, né? E aí, hoje em dia, quando eu faço um diagnóstico de alguém, né, com 10, 12, 15 anos, às vezes, que não percebe ainda tantos prejuízos, né? Eu sempre alerto, falo, olha, eu acho muito importante fazer um alerta, né? Porque você vai provavelmente ter uma tendência, e isso lá na frente. Então, porque eu acho que não preciso fazer terapia, eu não preciso, porque é ruim. E vamos cuidar agora, né? Porque ainda a gente não tá sentindo esses sintomas, isso não te atrapalha, mas isso pode vir lá na frente, né? Como uma carga pesada, né? Mas normalmente a busca pela terapia, isso eu falo para todos os pacientes, não vem pelo amor, vem pela dor.
Não vem Sempre. por um jeito. Até procurar médico, normalmente, psiquiatria, na neuro, você vai porque tá com verdade. dor, com algum desconforto, alguma ansiedade. Você não vai no É psicólogo, no psiquiatra por alguma coisa positiva que tá acontecendo contigo, né? Que você percebeu. Raramente. Tem Acontecem acontecido um pouco mais. alguns Acho que hoje em dia, com mais orientação, por raros exemplo, casos. alguém que assiste essa nossa conversa vai identificar no filho algo nesse sentido e que estava sendo visto como bom. Eu falo, caramba, mas no futuro realmente isso pode trazer estresse, burnout, depressão e tudo mais. Acho melhor eu levar para ter um diagnóstico, que se for isso, vamos trabalhar. Mas até então, né, a gente. Existe O modelo um clássico é procurar quando tem problema. Né? preventivo, né? Então, Não sabe tem- que até uma coisa assim, para médico, a gente usa muito o termo diagnóstico, né? Diagnose, né? E para a parte de altas habilidades de superdotação, existe muita crítica em usar o diagnóstico, né? Porque até que vocês falaram sobre o espectro autista, eles usam muita identificação. Porque se a gente pensar em diagnóstico, a gente está falando sobre área médica, fechado um diagnóstico, né? Então, assim, por que a gente tem esse diagnóstico? A CID, as questões do burnout mesmo, né? É uma condição de saúde associada. Então, assim, eles não querem que tenham essa visão para o perfil de altas habilidades de superdotação, né? Porque daí é isso, se você faz identificação precoce, o entendimento é que não vai virar um diagnóstico, mas a gente não tem estudo sobre isso, né? Tem muita dificuldade para estudar altas habilidades de superdotação. Até se nós formos pensar assim, aqui no Brasil, o diagnóstico, né, a identificação, ela é feita como? Vai mandar para o neuropsicólogo, que é uma intervenção que é cara. Vai pedir uma avaliação aonde? Onde a gente faz esse tipo de avaliação, né? E o que acontece é que tem na educação, então a educação, como pegou essa área de altas habilidades de superdotação, eles fazem a identificação pelos anéis de Renzulli, né? São os 3 anéis, que é você perceber aquela criança numa habilidade superior. Então, se ela está acima ali de 20%, 10% da turma, você tem um perfil de habilidade superior. Se essa criança, ela é criativa, ela vai fazendo as coisas, ela imagina, então, assim, ampliou a criatividade ali, a gente teria o 2º anel. E aí, o 3º anel, que é onde a criança tem um engajamento. Ela se motiva por aquilo, ela entra naquilo, ela faz. Fechou o diagnóstico. Só que não é tão simples. Em salas com 35 alunos, como é que você vai ver isso? E assim, é subjetivo ou tem, vamos dizer assim, critérios objetivos e... Assim como a gente tem testes mais objetivos, né, para TDAH, por exemplo, para altas habilidades, isso é também tão objetivo ou é um pouco mais subjetivo até por conta disso, porque não está se encarando como uma doença em si, mas sim uma condição? Nós temos os testes de avaliação neuropsicológica, né, que aí é o padrão ouro que nós temos hoje para identificação de altas habilidades de superdotação. Tem alguns tipos de escalas que estão sendo usadas pela educação, que é o TIAS, né, que tem uma estrutura ali dentro de uma tentativa de buscar a identificação nas escolas com algumas características. Mas é difícil, né? Porque é isso, se a gente for pensar, o padrão ouro é numa neuropsicóloga. E para neuropsicóloga fazer isso, também tem que ter uma boa formação, porque senão tem um monte de gente fazendo neuropsicologia que não tem. E aí você vai tendo um monte de identificação que não é. Específico, né? Que é difícil ali você pensar, né? A alta habilidade, então, é um QI alto? É só o QI alto? E se a gente não tem aquele QI alto ali? A gente consegue falar... tão alto, né? Às vezes a pessoa pontuou 129. A nota de corte é 130, 133. E aí, poxa, deu 129, mas tem todo o resto de critérios. E eu pelo menos encontro dificuldade com isso, porque a gente precisa, para fazer um bom diagnóstico, de uma equipe, né? Então, de outros profissionais. Eu faço a minha avaliação, mas eu devolvo ela para um médico, né? Nosso trabalho nasce dessa união. Eu não detecto um quadro de Alzheimer. Eu entendo falhas da memória que são típicas, te mostro que realmente tem a ver e você junta com outras coisas e fecha, né? Ali aquele raciocínio. Então, a gente precisa conversando sobre isso para fechar esse raciocínio. Nas altas habilidades, então, muitas vezes, e aí isso para mim é a mesma coisa quando é o contrário, né? Quando a gente pensa na deficiência intelectual. E é mais difícil ainda, porque a média brasileira, né, o teste padronizado no Brasil, a média brasileira é baixa. E para alguém
ter um QI inferior lá no limítrofe, a pessoa precisa não conseguir responder para mim o que é um termômetro. E o que é um termômetro, às vezes, muitas pessoas com deficiência intelectual conseguem te responder o que é um termômetro. Ele mede a temperatura, ele sabe, ele pode não dar uma função, mas aquela resposta ela é satisfatória para ele pontuar no teste. E aí, muitas vezes, vem um questionamento, né, por parte, às vezes, do colega. Mas não deu abaixo de 67, ou não deu acima de 130. Como é que você vai falar sobre altas habilidades? Então, conhecer sobre o diagnóstico, né, é fundamental, assim, porque a gente, realmente, é difícil você encontrar profissionais que tenham um conhecimento de todos esses possíveis transtornos e condições, que são muitas, né? Mas é por pra isso gerar que essa até no conversa. curso que a gente está fazendo, discute-se bastante sobre a avaliação e que muitas vezes não sai o resultado na avaliação neuropsi. Por mais que aplique diversas ferramentas, não sai claramente uma autousabilidade e superdotação. E aí, todos os professores são muito reticentes em dizer, gente, a melhor avaliação que vai contar e pesar muito, hoje em dia, é a avaliação clínica. E um olhar muito apurado, muito refinado, porque tem muitos contextos que podem interferir no resultado. Então, muitas vezes, o ambiente, o meio onde essa pessoa vive, por mais que ela tenha uma excelente capacidade, o meio pode interferir muito no resultado, né? Então, a gente não sabe, muitas vezes, as condições da pessoa. Então, uma ansiedade pode interferir, uma depressão pode mascarar, um TDAH também pode interferir muito no resultado de QI. Então, o olhar clínico, ele nunca tem que deixar de existir, porque muitas vezes, nas altas habilidades, somente a avaliação neuropsi, muitas vezes, de fato, não traz. Se a gente só levar em conta os números, não são suficientes. É, e aí, se quem recebe... o paciente, mas às vezes você escreve, né? Você justifica. Mas como não tem o número, às vezes o profissional que está do outro lado questiona, né? Ah, mas não deu, o número não deu, esse número não pode, então... E muitas vezes a pessoa tem um QI bem elevado, ela é muito escolarizada, mas não tem as outras características, né? Porque não é só você ter uma nota de corte muito superior e aí isso já te traz, ou seria? Como é que é? Vocês estão mais atualizadas? Eu tenho um QI 132, eu já tenho altas habilidades? Ou eu preciso ter uma sensibilidade, vulnerabilidades? O que seria? Como que a gente lida aí? Até com os especialistas que lidam muito, que falam muito sobre altas habilidades e superdotação, não tem consenso. Tá. Assim, não tem consenso. E é isso que nós estamos aqui conversando, porque é uma identificação que tem acontecido, não existe um consenso, porém, o que tem se visto é que tem uma vulnerabilidade, até quem estuda muito é Dabrowski, que ele estuda a assincronia, então essa assincronia é o que preocupa, que é essa criança que fica muito no estudo, que está se desenvolvendo pouco socioemocionalmente. Então, isso seria a preocupação principal nesse momento. Mas a questão da identificação mesmo, aí, por exemplo, tem professores lá que falam, acima de 120. É acima de 130. Não, se tiver ali no 120, tem que ter isso, isso e aquilo. Mas não tem um consenso, né? E aí é que entra, não existe um nome, diagnóstico, é uma identificação sem consenso. Aí a parte da educação fala uma coisa, a questão da psicologia fala outra coisa. E o que a gente tem aqui são as crianças, adolescentes e adultos que têm identificação e não são olhados, né? Então, é essa preocupação, assim... A gente precisa olhar para isso, não tem jeito. Acho que, assim como TEA e TDAH, eu acho que esse tema também está sofrendo uma evolução ultimamente, né? Ainda está muito em estudo, né? Tá em construção, né? Então, acho que daqui a um ano a gente vai estar aqui de novo e aí você vai falar, não, então, sabe o que eu falei? Mudou tudo, agora a gente... Né? Isso me lembra Lorna Wing, né? Quando Lorna Wing começou a estudar o espectro autista, foi justamente nesse sentido, assim, ela teve uma filha com o espectro autista e a filha dela tinha todas as questões ali, mas ninguém fazia o diagnóstico. Então, assim, alguma coisa é diferente. Ela começou a estudar, aí ela foi olhar, foi juntou a Asperger, juntou o que tinha ali e foi fazendo. E a partir daquele momento ela construiu, então, em 1980. E aí a sequência foi trazer uma visão, a segunda visão, 2013, entre transtorno espectro autista. E aí os diagnósticos, eles têm
essa subida, né, que é o que a gente fala, subiu por quê? Porque estamos identificando mais, porque estamos olhando mais, porque nós sabemos que a identificação precoce é importantíssima. Então, isso torna uma questão de saúde ali com uma urgência, né? E talvez esse campo da inteligência seja justamente isso. A gente vê um lado aqui, que é a deficiência intelectual. Esse lado aqui, que é o lado dessa hipereficiência, né? Ela tá sem ser observada, né? Vocês acham que a tecnologia, eu adoro falar, né? Da tecnologia. A modernidade, né? A tecnologia da informação aí avançando com IA, com toda essa questão de hoje não se trabalha mais nas crianças conteúdo, porque o conteúdo está na nuvem, a gente trabalha mais outra forma de ensinar, de aprender. Vocês acham que essa mudança toda que está acontecendo, né, que uma criança hoje, um jovem hoje pensa totalmente diferente de quando eu era jovem, né? Vocês acham que isso está mudando também como enxergamos as altas habilidades e talvez uma alta habilidade do passado hoje não seja uma alta habilidade porque, né, sei lá, alguém que no passado tinha capacidade muito de decorar as coisas e hoje ninguém decora mais nada. Enfim, a tecnologia está mudando a forma de enxergar ou a alta habilidade é alta habilidade independente de se a gente está na era analógica ou na era digital, ou na IA. O que vocês acham? Assim, ao meu ver, a tecnologia faz com que quem tem essa condição se isole muito mais socialmente do que no passado. Porque no passado as pessoas não tinham recurso. Então elas tinham que lidar com pessoas. Então, numa época que não tinha nem telefone, então você tinha que ir para as coisas acontecerem, as pessoas tinham que se expor. Elas tinham que ir atrás. Então, hoje, quando eu recebo uma pessoa em torno dos seus 60 anos, 70 anos, com altas habilidades de superdotação, ela foi extremamente resiliente. Porque naquela época, ou era ou não vingava. Porque não tinha facilidades, não tinha recursos. Ou ela ficava extremamente isolada e não vinha para a sociedade no sentido cidade, né? Mas pelo menos os que eu recebi, os que eu tenho hoje, muito mais um perfil de resiliência. E os mais atuais, vamos dizer assim, da era da tecnologia, o que vieram junto com a tecnologia, tem uma dificuldade socioemocional muito maior. Porque tudo que quer, consegue no eletrônico ou no livro, e aí não precisa se expor socialmente. A exposição é no máximo online, virtualmente. E aí virtualmente tem recursos, né, que ajudam até para essa dificuldade que ela tem. Quer dizer, a tecnologia é positiva, por um lado, para todos nós, porque dá oportunidade, mas ela também tem um lado extremamente negativo também para todos nós, porque aumenta os riscos, sofrimento, de isolamento. O efeito Flynn, quando você pensa em inteligência, né? A gente vai pensando no efeito de subida da inteligência conforme isso foi acontecendo ao longo das décadas, tanto que os testes neuropsicológicos, eles foram atualizados, eles são atualizados, né? Então, e eles vão sendo atualizados justamente por conta da mudança da população. Mas o efeito Flynn era as gerações anteriores, elas normalmente têm um perfil intelectual inferior e você vai evoluindo. O que aconteceu nos últimos tempos? Teve uma redução, então, a gente está estabilizado, parou de subir e estabilizou. A preocupação é a próxima fase, que será que a gente vai ter uma queda? Porque é isso, as pessoas não engajam mais, elas não vão buscar, elas não escrevem mais, elas não pensam mais. Tem chat GPT, por que você vai pensar? Entendeu? Assim, você não precisa mais criar ali uma estrutura, um texto completinho, não, manda lá, a inteligência artificial cria. Então, você está deixando uma inteligência artificial fazer o que a gente faz, né? Pensar. E essa capacidade de refletir, de engajar é uma das características, criatividade é uma das características. Então, isso vai reduzir aquela habilidade, né? Então, assim, a preocupação é que talvez nós estejamos aí com a tecnologia criando pessoas menos inteligentes. Eu acho que era aí que eu queria ajustar, né, a questão para a questão da inteligência em si, né, e não da alta habilidade, né, se a gente do quadro, porque acho que são duas questões diferentes, né. A gente tem um impacto
social geral para todo mundo no desenvolvimento da capacidade de raciocínio, que é o que a gente chama de inteligência. Então, que difere a gente dos animais, dos outros animais, é a capacidade de raciocinar e tomar decisões, enfim, né, de modo mais consciente. E aí, quando a gente para de fazer isso, a gente tem cada vez feito, talvez, né, menos isso, a gente terceiriza hoje, talvez, para a inteligência artificial e a questão do estudo de utilizar menos a memória. E quando você não tem memória para você, como é que você constrói um bom raciocínio? Então, eu acredito muito que esse impacto hoje, que a gente já vê nas pesquisas, nem é por conta tanto da inteligência. Com certeza não é, porque a inteligência artificial acabou, né? De iniciar, isso vai piorar muito. Mas a gente já vem demandando muito menos de memória, né? E a memória, ela é fundamental para o raciocínio. Então, a maneira como se aprende matemática, como se pensa várias coisas mudou e já refletiu na capacidade intelectual. Mas eu acredito que a pessoa que tenha altas habilidades, que ela já... Porque a alta habilidade, se ela não é só a minha capacidade de raciocínio, mas sim isso junto com a criatividade, com a capacidade de criar soluções diferentes, de pensar além, né? Então, quando eu vejo isso aqui, eu não sei só a tabuada, eu sei a tabuada aplicada para alguma coisa, eu já imagino isso num contexto diferente, eu vou além, eu acredito que essas pessoas vão continuar existindo e são as pessoas que talvez dominem, né, os lugares, que consigam cargos mais altos, porque elas vão ter domínio sobre Então, a tecnologia, talvez, e o outro, porque ela consegue sair da casinha, ou não, isso por conta da mesmo. questão, se tiver uma boa parte socioemocional desenvolvida, né? Que são duas pernas. Não, porque assim, se o ambiente, então quem está ao redor, não entender esse funcionamento e começar a podar essa criatividade, então isso não vai aflorar. Se achar que é além, que é demais, que é um excesso, que é um absurdo, um exagero, aí é onde isso não acontece. Por isso que é tão importante entender e identificar desde cedo. Eu costumo dizer para os pacientes que assim, quem cria os robôs é o homem. Então, tudo parte do cérebro. A máquina mais poderosa que existe é o cérebro. Então, para criar a inteligência artificial, precisou de cérebro humano. É natural. Né? Então, assim, não existe nada mais potente do que a nossa mente. O problema é como é utilizado, como é orientado. Então, por isso que essa pessoa que tem tudo para aflorar, se ela é podada, se ela é minada, ela não vai aflorar. Vai. E aí é onde internamente, tanto muitas vezes até cognitivamente, vai bloquear e vai trazer diversos tipos de transtornos, de bloqueios. Uma coisa que assim, até não é só o ambiente, né? É a questão socioeconômica também. Porque aí nós vamos pensar assim, e aquela criança que tem um perfil de altas habilidades de superdotação e nasceu numa classe ali econômica inferior, uma escola que é o que a gente pensa, uma escola pública, com tantos alunos, hoje com muitas inclusões, com professores sobrecarregados. Como é que funciona esse desenvolvimento, né? Porque esses estudos, eles existem. Então, nós temos uma visão fora do país, né? Aqui no Brasil. Mas fora do país tem esses estudos. Como é que funciona? Essas crianças, elas não devem ser retiradas daquele meio social, porque elas vão ajudar a subir aquela estrutura de aprendizagem, de desenvolvimento intelectual para os outros. Então, isso é muito importante para fazer desenvolver a sociedade, né? Então, todo esse processo de compreensão de altas habilidades, e aí entra no que a Aline falou. Se você não desenvolve isso, se você não aprimora isso, aquilo vai ficando meio tedioso, a criança acha que tá errada, e os outros vão ali, não, eu sou muito diferente. E aquilo não segue a linha que precisaria seguir, né? Às vezes é até inadequado, né? Começa transtorno de conduta, porque vai emitir inadequado, não é interessante, não tem o que fazer, aquilo é monótono, e aí começa... Buscar outros estímulos, precisa da intensidade. Porque a criança não tem repertório, não tem recursos próprios, né? Que você falou, precisa muito do externo quando a gente está em desenvolvimento. E quem proporciona, se ninguém proporciona, ela vai buscar outras formas, né? Entra em curto. Então, alguma coisa vai dar certo. Ou não. Vocês assistiram aquele filme Gênio Indomável? Sim. É um bom filme que exemplifica tudo isso de alguém com superdotação, que teve uma infância difícil, cresceu pobre, não foi identificado, trabalhado, e é um gênio, né, superdotado, só que com uma série de problemas psiquiátricos aí, né, agressividade, um problema social grave, né,
Então, acho que é um bom exemplo disso, né? Acho que Sim. um É que filme aí que- entra o histórico familiar, né? Pra gente conseguir ter esse embasamento, né? Mas sim, poderia ser um exemplo. Quem não sabe, né, exatamente se existem outros transtornos associados, se foi decorrente desse não estímulo, mas sim, é um bom exemplo. Fica uma boa dica de filme aí. É um filme bacana Sim. com o Matt Damon que quem quiser assistir aí para ver um pouquinho do que é isso, né? De alguém como um gênio foi chegar a ter uma vida tão socialmente desconstruída e com tantos problemas e uma vez identificado, dão a oportunidade dele despontar, dele ocupar cargo em empresa, dele desenvolver lá as teorias matemáticas e ele joga tudo pro alto e não quer saber de nada e não quer desenvolver aquilo porque ele é revoltado. Acho que é Uma muito questão disso. que pega muito assim é a dupla excepcionalidade, né? Quando tem um diagnóstico psiquiátrico e tem altas habilidades de superdotação. Aí nós temos transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação, né? Antigamente Asperger, né? E hoje em dia nós temos que ter essa identificação. E aí, por exemplo, falando de filmes, né? Aí tem vários, por exemplo, a gente pensar sobre John Nash, que aí é um exemplo, aí, sem falar de Esquizofrenia com alta altas habilidades, habilidade. porque é uma dupla excepcionalidade, se for pensar na base, né? Hoje a gente fala muito, dupla excepcionalidade, transtorno de neurodesenvolvimento com altas habilidades de superdotação. Só como não tem isso na medicina, em tese, teria que ser uma identificação ali pela medicina. Então, o que a gente está falando exatamente? Eu, particularmente, entendo que qualquer tipo de transtorno da saúde mental, com identificação, com diagnóstico médico, e com a identificação de altas habilidades, a gente poderia falar em dupla excepcionalidade. E aí falando deles, né? Porque daí a gente vai falar Van Gogh mesmo, né? Que era um gênio, criação, e tinha todas aquelas questões, possivelmente um transtorno bipolar, né? E vamos pensar em outras. Kurt Cobain, que eu gosto muito de rock. Então, assim, a gente vai pensando várias pessoas que passaram por esse mundo e que trouxeram essa visão, que possivelmente tinha esse perfil criativo, uma inteligência superior, porque tem liderança também, né? Tem outros níveis que a gente pensa em altas habilidades de superdotação que não foram identificadas, que tinham um transtorno mental associado e que por isso que não foi para onde poderia ter ido. E eu acho que é esse o caminho, né? O quanto que a gente pode evoluir como sociedade identificando essas pessoas. Você falando sobre isso, eu lembrei que mais outra característica que confunde muito com TEA é a parte sensorial. Que muitas vezes a parte sensorial, existe uma alteração sensorial. Então, seja de paladar, de olfato, de toque, e não necessariamente seja um TEA. E é sempre hiper ou tem hipo também, assim? Tem... As ou é duas sempre- coisas. Pode As duas acontecer coisas, das duas formas. Você pensa em sobreestabilidade, né? Que é essa questão de você ter o excesso de olfato e às vezes você tem uma redução de outro sensório ali, a percepção em si, né? Das coisas parece que está reduzida porque você está muito intenso naquela outra. Tá. Barulho, então é muito relativo. Acaba gerando um desequilíbrio nesse desenvolvimento Mas, todo. em geral, tem o que é mais comum, não? Assim, se é o hiper, assim, mais sensível, vamos dizer assim, ou não? Não tem, assim, você vai ler todos os estudos e aí são os terapeutas ocupacionais que trabalham mais com transtorno de processamento sensorial, né? E eles falam muito sobre essa questão de como o sensório, e óbvio, né? Primeira fase ali da vida, de 0 a 2 anos, esse é o desenvolvimento mais importante, o sensório motor. Então, assim, esse fundamento do sensório motor numa criança que já vem com esse perfil de altas habilidades, ele vai ser diferente. E aí essa criança, ela já chega ali na segunda fase, que ela começa com as pré-operações, né, de fazer as coisas, de identificar, de entender como vai funcionar. E aquele sensório motor, ele funciona mais o sensório, às vezes menos o motor, às vezes funciona os dois ali muito intensamente. E aí vem para essa fase aqui agora. Agora, como é que eu vou fazer isso, né? Então, tudo isso é muito intenso e é o que a gente fala da visão do espectro autista e ele tem ali o critério de sensorial, né? Então, aonde que tá? Se a gente colocar um critério do sensorial, junto com uma comunicação que é ruim, uma articulação que é ruim por conta do socioemocional, se pegar só mais uma coisinha, sei lá, a criança cutucou a mão, fez algumas estereotipias, pronto, espectro autista.
Mas será que a gente tá Ou falando? evita o contato visual. Evita o contato visual. Então, assim, será? É isso que a gente tá falando, né? Porque o contato visual ele nem, não é um critério, mas em tese é a parte da comunicação. Característica. Você fala, me preocupo com isso. Será que a gente tá falando? Restrição também. alimentar. Restrição alimentar é uma sensibilidade, Alteração né? sensorial também. Porque aí textura, o cheiro da comida, às vezes cheira. Então cheirou é espectro autista. Luminosidade, barulho. Como é que eu faço para identificar se o meu filho tem altas habilidades? Dá umas dicas aí para a turma que está assistindo a gente. Não, eu fico me pondo no lugar de quem está assistindo, assim, pô, meu filho é criativo, sei lá, meu filho é inteligente. Todo mundo Será acha que tem alta isso. habilidade? Não, e não é nem, assim, antes era assim, será que ele é superdotado, né? Que legal. Agora é assim, pô, será que vai sofrer? Será que vai ter, hoje até tá tudo bem, mas será que isso vai trazer será que pode virar um problema, né? Essa habilidade que eu vejo no meu filho que é bacana, de repente ela é uma alta habilidade, preciso buscar ajuda. Qual que é a dica que vocês dão, assim, de prestar atenção nos seus filhos para buscar uma resposta? Não vou falar, né, diagnóstico, mas buscar uma resposta do que pode... Pode pegar. Eu ia pegar, mas Pode, ele tá falando, pode. vai ficar na Não, câmera, né? não, Vou tem pegar na mão. Não tem problema, não. Olha o erro. Entendeu? Assim, o que a gente pode dar de dica para as pessoas de não, meu filho é só criativo mesmo, ele é só inteligente, ou não, ele tem realmente algum sinal de uma superdotação e que que eu tenho que ficar atento para trabalhar isso de forma bacana, preventiva, buscar, né, Ajuda. passar numa psicóloga e tal. O que vocês dariam de dicas, assim? Vamos cuidar. Quem dá? Sem criar pânico em ninguém. Eu entendo que os marcos de desenvolvimento já são aí os primeiros indicadores, não que seja a regra. Mas, normalmente, são crianças que andam mais cedo, falam mais cedo, e aí elas desenvolvem um pouco mais rápido do que as demais. E aí a gente também vem conversando muito sobre isso, alguns pequenos sutis sinais, onde a gente olha para a pessoa e fala, acho que temos ali uma altas habilidades de superdotação. Dificilmente é errado, mas porque são de fato sinais muito sutis. Então, a forma como fala, como se comunica, criança ou até adolescente, o repertório. Então, normalmente, o repertório que é utilizado, as respostas que são dadas, são muito diferentes. Articuladas. Sim. A linguagem rebuscada, né? A forma como fala. Então, assim, você usa palavras que não fazem parte daquele vocabulário, né? Então, a criança que consegue utilizar mais, forma frases ali com idade anterior também. Então, você já começa a ver que existe alguma questão ali que é diferente, alguma possibilidade. Acho que tem um ponto principal aí que é onde que tá o problema quando eles começam ali nessa segunda fase do desenvolvimento, porque nem até 0, 2 anos, ali 3 anos, todo mundo olha e fala, mas olha que bonitinho, olha o que ele faz, olha essas coisas, e aí é a partir dali que começam, né, as questões de oposição, de questionamento. Então, uma criança que questiona muito, com 4, 5 anos. Com argumentos, né? Com argumentos, isso. Não com birra, com argumento que você fala, uau, peraí, me pegou, né? E pergunta o porquê de tudo, e muitas vezes porque não tem fim. Então, ela tem que ver sentido em tudo. E muitas vezes você não tem a resposta, né? E quer conhecer mais. Se a criança te dobrar, pelo menos ela tem mais habilidade que você. É isso. Às vezes pode ser só. Essa questão, assim, até pensando, né? Para onde eu levaria essa criança, né? Idealmente... O que eu faço com essa criatura? Isso, idealmente, a primeira conversa, eu entendo que seria a escola ali, né? Como tá acontecendo esse desenvolvimento, porque a gente sempre acha que o nosso filho é lindo, maravilhoso, e o mais inteligente, De repente tá todo mundo igual, mãe, ela tá igual a todo igual mundo, todo mundo ali, não faz diferença nessa sala. né? É isso, você já chega na escola ali e já recebe aquela realidade, né? Porque daí é isso. E aí vem a segunda, se a escola fala, não, realmente tem... E esse é um problema, né? Porque a escola,
na lei, teria que fazer a identificação e tá ok. Manda lá pro ministério que não faz nada e, enfim, assim, é complexo. Existe um caminho burocrático. Existe um caminho. Mas na teoria, a prática é outra. Isso, porque daí você vai olhar ali e vai falar, tá, e agora? O que eu vou fazer com essa criança, né? Ela precisa de um planejamento educacional individualizado, as escolas têm muita dificuldade, é o que eu falei, se você faz uma identificação e tem acontecido isso muito, assim, a identificação não foi adequada e aí você vê alguns lugares fazendo e todo mundo tem altas habilidades desse lugar, você fala, tem alguma coisa muito errada acontecendo, porque daí não é exatamente isso, a avaliação não foi bem feita, a Bru pode muito mais entrar nisso, porque é isso, assim, eu já recebi avaliações com 2 sessões, com um teste de QI, eu falo assim, 2? Não sei, tipo, eu não imagino que nem, exatamente, nem o melhor neuropsicólogo conseguiria fazer uma avaliação de um teste completo com as outras questões. Eu falo, gente, como é que foi feito isso? Superficial, né? Dois encontros. Tirou tudo isso, né, de informação. Eu penso sempre, porque isso acontece, né, de fato, assim, acho que é o tipo de pergunta que a gente recebe menos no consultório e mais no social, né? Sai pra comer uma pizza, e aí alguém que, sabe... Ai, sabe, tô tendo uma dor de cabeça aqui. Eu não tive coragem de marcar, mas eu tenho uma dorzinha de cabeça e tal. Isso é neuro, né? Neuro. Você acha que eu devia fazer alguma coisa? Você tem algum examezinho assim pra me passar? Psiquiatra, ninguém faz isso, né? Pior que faz. Nossa, faz muito. Nossa, ainda mais se eu que fico O pessoal muito foge de criança. psiquiatra, Não, às vezes, é que eu não pego muito criança, né? Ah, não, Infância mas e eu tô dizendo os adolescência. adultos, assim, fogem Não, então, do mas aí é que psiquiatra, tá, eles se marcam você tá neuro pra num- não ir no psiquiatra. Isso também é verdade, isso é verdade. O estigma com psiquiatra é absurdo, Muito né? grande. Até teve um artigo agora, a gente saiu do assunto, Não, mas vamos, teve um depois a gente artigo volta. agora que falou sobre isso, assim, o estigma gira ao psiquiatra, ainda acontece Ainda tem um hoje, tabu né? tremendo. Tem né? muito. E o que você, por exemplo, nas reuniões, assim, com escolares, as pessoas perguntam, mas você acha que meu filho, como é que você acha que ele tá ali se desenvolvendo? Você acha que isso aqui é birra? Isso acontece também na Esse tipo de psiquiatria. questão. Eu acho que isso aparece muito, assim, e como é um diagnóstico difícil, né? Claro, a gente vem estudando e tem agora cada vez mais profissionais, talvez preparados para isso, mas como ainda não é uma coisa simples, né? Um consenso tão bem estabelecido, o que eu costumo dizer, né, nesse tipo de conversa a gente tem que ficar atento para aquilo que é de dificuldade de cada um. Então, se você tem o seu filho, se você vê que ele vai muito bem na escola, que ele faz... porque a maioria das vezes a pergunta vem assim, você acha então que eu tô dando pouco para ele? Porque se ele tem muita habilidade, eu deveria colocar ele em mais coisa? Boto já na robótica? Boto fazer mais uma língua? Porque eu sei que ele responderia, será que eu faço isso? Eu falo, não, dá aquilo que ele não vai tão bem. Porque isso ele vai aprender em qualquer momento. Isso a gente já sabe que ele vai ter a capacidade de aprender. Porque você tá vendo que ele tem essa facilidade. Agora, põe ele em mais esporte. Põe ele naquilo que ele não tá querendo tanto. Para que ele também desenvolva essa habilidade. Então, mais do que o olhar, né, refinado que a gente pode ter, às vezes, dentro de casa, se não vai dar para levar num profissional, fazer um diagnóstico precoce, tentar pensar... Como é que o meu filho faz uso disso, dessa habilidade, que eu entendo como uma inteligência, e que muitas vezes mascara, ou ele consegue, através disso, fugir de outras situações que seriam mais desafiadoras para ele. Porque é uma criança que vai querer fazer um monte de aula de várias coisas intelectuais, muitas vezes, e sair do esporte ou daquele convívio social. Então, tudo bem, a gente pode ter tudo isso, mas também vamos priorizar e fazer questão que isso aconteça, valorizar isso, dar ali um estímulo para que ele esteja inserido, né, nesse meio. Porque muitas vezes, e aí também é uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente conversar, que eu tenho opiniões cada hora de um jeito, assim, pular de ano na escola. Como é que a gente lida com essa ideia, né? Então tem altas habilidades, vamos pular de ano. Pula 1 ano, pula 2 anos. Como é que isso favorece ou não esse desenvolvimento? Eu já vi as duas coisas. Eu já vi crianças que, de fato, se adaptaram melhor e conseguiram até socializar mais, porque conseguiam conversar e se identificar com os pares, mas também já vi o contrário, né? E o que a gente pode fazer na prática quando a gente não
para compensar esse social, né? Como é que a gente ensina essa criança? Então, eu tenho na família, né, um caso, e é muito legal o que a escola faz, né? Porque ele não foi pro lado de ano, mas a escola criou toda uma consciência de que eu tenho que esperar o outro falar também. O professor fala, eu sei que você sabe responder, mas os amigos também precisam responder. Vamos tentar de vez em quando escutar o outro, mesmo que ele demore. Poxa, o menino tinha 5 anos, ele já começou a lidar com essa ideia de esperar. Então, foram criando recursos dentro da sala, mas é muito difícil, né? Acho que é tudo Isso acontecer na forma como é prática. conduzido, né? Você pode avançar a criança com altas habilidades e ela se adaptar bem porque ela tem altas habilidades. Só que se você simplesmente jogá-la num ano e deixar ela sozinha fluir com os mais velhos, Porque às ela vezes pode parece uma estressar, solução porque pode simples. sobrecarregar. Então, acho que tudo depende da forma como vai ser feita, acho né? isso Entender muito que a difícil. criança tem essa habilidade e trabalhar isso bem, né? Sim, só fazendo um adendo à sua pergunta anterior, que eu fiquei pensando. Fiquei com isso. Olha, Quero Tô voltar. processando até agora. ó, joguei polêmicas, Não, joguei polêmicas. Não, porque eu gosto de Legal. pensar bastante como que eu trabalho, né? Mas se eu identifico dentro do consultório, isso aconteceu recentemente, eu costumo indicar ir ao psiquiatra para iniciar um trabalho preventivo. Perfeito. Porque se hoje, ok, legal, essa criança tem assistência, ela está em atendimento, está na terapia, bacana, inicia um trabalho preventivo, porque hoje pode tá tudo ok, não precisa de nada, mas quando ela chegar na adolescência, que entra a parte hormonal, etc, e aí se precisar. Então, já existe um profissional que está acompanhando esse desenvolvimento, e aí sim, ele vai ter uma capacidade muito boa de fazer esse comparativo e avaliar. Só que, infelizmente, isso é muito raro. Mas é indicado. É o que eu pratico, sim. então, assim, né? Tentar fazer é o a coisa ideal, certa, né? Exato. Essa questão ideal. da equipe, né? Eu acho que é uma coisa que faz toda a diferença em qualquer condição da saúde mental, né? Do comportamento. A gente vai pensar, essa criança aqui, e isso que a Aline tá falando, acontece, por exemplo, vamos pensar no espectro autista. Espectro autista, você vai, às vezes, associação muito ali com epilepsia, neuro. Vai precisar de um segmento com a psicóloga, com a TO, com psicomotricista, algumas vezes. Então, você vai fazer a avaliação neuropsicológica, então você tem que ter um time, uma equipe, né? Lá fora, nós temos a psiquiatria da infância, ela é ali principal, a cabeça dessa equipe, são times, no Canadá, Estados Unidos, são times que fazem isso com a equipe multi para lidar com essa demanda, para fazer identificação, diagnóstico. Aqui no Brasil, a psiquiatria da infância e adolescência tem muito poucos profissionais. Tem a entrada a pediatria do desenvolvimento, que eu acho que estaria mais próximo de uma psiquiatria e da infância e da adolescência. Lá fora, você sai direto da faculdade de medicina e faz a residência de psiquiatria da infância e adolescência. Aqui no Brasil, é psiquiatria primeiro, depois você vai fazer psiquiatria da infância e adolescência. Então, tem muitas coisas que talvez precisasse mudar aqui também na medicina para melhorar esse suporte, né? E aí acaba que, muitas vezes, pela questão do próprio estigma, vai para o neurologista. Nós temos neurologistas maravilhosos que trabalham com infância e adolescência, porém, nós também temos o outro lado, que é a identificação e diagnóstico de espectro autista em 20 minutos. E a criança já sai com 40 horas de terapia X lá, sei lá, qualquer tipo de terapia, que às vezes a criança vai ficar dentro de uma clínica o dia inteiro. E o que precisa realmente individualizar, olhar, não foi feito, porque não foi feita essa questão toda da equipe, do contato, né? Assim, até você fez neurologia adulto, né? Então, não sei, na minha época e até hoje, se você for ler lá nos critérios para neurologia, você não tem que passar pela psiquiatria. A psiquiatria é obrigada a passar pela neurologia. A gente passava. Vocês passavam lá no de vocês. Então, e se você vai... Passava longe. Passava. Passava dentro ou passava longe? Passava. Ele passou, ele desviou. Você desviou. Passava. Você fez sono, né? Então, assim, tem eu fiz lá no servidor, a gente descia na ala da psiquiatria, acompanhava o ambulatório, via os pacientes internados. Claro que era
uma interface mais o paciente neuropsiquiátrico ali, né? O paciente mais grave, às vezes, internado. Não tinha tanto a experiência, o tato dessa coisa ambulatorial, né? De acompanhamento. Porque eu entendo mas que é tinha um pouco de necessário, contato. né? E você tá certo, assim, apesar de ter esse contato, ele não era muito grande assim, não era suficiente para a necessidade da vida do neurologista. Hoje, assim, o que eu sei de psiquiatria e porque eu preciso saber, porque não tem jeito, assim como você tem que saber bastante de neurologia também. A neuropsiquiatria, cada vez mais, quase uma coisa só, né? A gente às vezes olha e fala, cara, onde começa um e termina o outro, né? E eu tive que aprender em aula, curso, sozinho, lendo, conversando, porque realmente a residência não trazia. Hoje, talvez, algumas residências tenham mudado, aprimorado isso, mas ainda é bem Porque separado, né? esse é um grande problema, né? Porque daí até os profissionais da equipe, né, falam assim, mas pra quem que eu vou encaminhar? E aí a gente vai criando em torno da gente um time que você vai falando, não, essa pessoa aqui é muito boa, e você vai fazendo indicação de pessoas que você sabe que vai trabalhar com você, que é esse conjunto, porque eu já tive muitas vezes dificuldade de trabalhar com profissionais de diversas áreas, e assim, é conversar, porque muitas vezes, não tenho tempo, não consigo. Isso demanda, né? Então, é uma dificuldade muito grande que a gente tem de fazer essa questão virar interdisciplinar, né? Deixar de ser só multidisciplinar para virar interdisciplinar. Essa comunicação de fato ocorra, né? Como uma troca, né? Como uma escuta mesmo, Agregar, ativa. né? Entre os profissionais. Então, mas aí sobre a escola? Sobre a escola, eu acho muito importante, porque é uma demanda que chega muito, às vezes, principalmente no final de ano, as pessoas procuram a avaliação neuropsicológica no fim, para poder pular. Às vezes a criança, às vezes não buscou pelos desafios, mas por essa questão, por entender que isso pode, às vezes, até trazer um status, ou acha aquilo legal, aí busca, sim, a avaliação e quer saber para pular de ano, né? O que mais me preocupa é quando dependendo da faixa etária, porque em algum momento chega na adolescência. E aí, se for muito discrepante até esse desenvolvimento emocional e desenvolvimento físico também, os interesses não vão bater. E os assuntos também não. Sim. E aí, isso é onde, para mim, é um pouco mais delicado. E eu entendo que muitas vezes a escola pode dar recursos desde muito cedo. E aí voltamos à identificação precoce, intervenção precoce. Sim. Porque é justamente isso, você trabalhar, porque no intervalo, nos corredores, pode fazer amizade com os outros anos, as outras turmas, vai interagir, né? E aí, onde ela se sente confortável, ela vai estar no tempo livre dela. Mas na parte de aprendizagem, porque tem todo, não é só a questão de conteúdo, né? É a questão do desenvolvimento emocional. Então, a criança, ela tem que esperar para aprender, que ela tem que esperar, isso é nessa idade. Quer dizer, desde sempre, né? Mas nessa idade é importante. E aí, se a gente pula isso... O cérebro não tá pronto. Sim, Essa, assim, falando em questão neurológica mesmo ali, o cérebro é imaturo, você não tem conexões, você tem áreas que não foram ainda estruturadas, falta ali desenvolver aquela região e você vai colocar, eu particularmente sou contra. Assim, a gente vai pensar, existe uma regra? Não existe essa regra, assim como não existe uma questão de diagnóstico, identificação, não existe um consenso, né? Mas por que eu sou contra? Porque se esse cérebro não está preparado, e aí a gente está falando sobre o cérebro de maturidade, que não é aos 18, né? Porque antigamente 18 tá ótimo, tá tudo preparado, ele que saiu da adolescência, agora vai viver a vida, função executiva 100%. Tá plena. Só que não, você vai chegar ali na faculdade, ainda tem a dificuldade. Hoje fala assim, 24, 25, até saiu um estudo que é 32 anos, falei, pronto, não, agora é demais. Vai até os 32, sou quase adolescente, ó. Porque é isso. Eu vou editar isso aqui, se vocês assistirem vai dar ruim, eu vou editar essa parte. Porque é isso, a gente tá falando sobre um desenvolvimento, e nós temos visto isso com os exames de imagem, que o cérebro ele tem essa dificuldade, né? E o envelhecimento também é a tendência, e também um estudo recente, a partir dos 66 anos que você começa a ter perda ali. Então, agora a terceira idade só 67. Então, você segura 60 ali, 67. Só que não, né? Assim, é individualizar, mas pensar que é um cérebro que está em desenvolvimento. Se você fizer isso,
você perdeu esse desenvolvimento. E o principal é o socioemocional, né? Tô puxando aqui pra mim, mas eu entendo que é isso, porque é o que a gente tem visto hoje. Passar a tela é rápido, mexer ali é tudo muito rápido. Você não para pra olhar, você não para pra respirar, você não para pra relaxar. Pra né? observar o outro, né? Pra ouvir o outro. Cada vez menos. Eu falo muito em duas pernas, eu sempre falo isso. Vamos pensar que o nosso cérebro é que nem o nosso corpo. Tem duas pernas. Se você quebra uma das duas, ela faz a mesma falta. Diferente do braço, né? Se eu sou destra, meu braço esquerdo vai quebrar e não vai fazer tanta falta. A perna não, ela tem quase que o mesmo impacto. Então, o cognitivo e o emocional têm o mesmo peso. E se a gente tá bem lá no cognitivo, ótimo, mas a gente não olhar para esse emocional, não dar o mesmo valor, pode fazer a gente ficar manco ali na frente, né? Então, tomar muito esse cuidado, né? Eu acho que fica muito claro, é muito fácil de ver, né? Que é tão importante quanto. Porque muitas vezes a gente não dá, né? Não é puxei a sardinha pro meu lado, não. É fundamental, né? Para cada um. É importante, é igualmente importante a questão socioemocional. E às vezes a gente não dá tanto valor, né? Não acha que ela tem um peso tão grande. Mas ela vai te prejudicar tanto quanto o déficit de atenção, né? Então, não importa se a falha da atenção hoje vem pela ansiedade ou por uma função atencional mesmo, ela tá te prejudicando aqui igual. E aí, mas é só ansiedade, então não faço nada? Não, cuida, porque o prejuízo é o mesmo, né? Então, eu acho muito importante cuidar, entender isso lá atrás, né? Pra acabar não favorecendo aí. Bruna, adivinha? De novo. Bruna. Acabou, Bruna. Acabou o tempo. Quando começa, fica legal. Pergunta. Porque vocês falaram muito de crianças. Se um adulto, como é que um adulto se Boa. toca que tem altas habilidades? A pessoa que está vendo esse vídeo. Será que eu sou muito inteligente ou não? Será que eu tenho altas habilidades? Posso desenvolver melhor isso? Mas adulto idoso. Nossa, não amplo. Eu entendo que a parte de altas habilidades de superdotação em adultos e idosos, aí nós temos tanto essa parte do desenvolvimento e eu acho que tem uma parte que a gente entrou um pouquinho e falou sobre isso, eu até pensei em vários pacientes que eu tenho, que vem essa inflexibilidade, essa dificuldade de se relacionar, essa dificuldade de manter, às vezes, os vínculos, às vezes baixa tolerância, de ficar cobrando muito, de insistir muito ali para os outros atingirem o mesmo nível. Então, não, aqui, ó, eu consigo fazer isso, por que você não consegue? Então, existe uma tendência aí de um perfeccionismo, talvez, eu acho que é nesse caminho aí, dessa exigência muito intensa, né? Será que é aquele indivíduo que é muito inteligente, é muito criativo, nitidamente ele é bom em uma ou várias coisas, acima da média, mas a coisa não anda, ele não engaja, ele não consegue botar os projetos para frente, não consegue ter o sucesso que ele imaginou ter, cria um monte de problemas quando ele tenta desenrolar tudo isso. Isso parece assim um perfil de altas habilidades, assim, quer dizer, parece tá tudo ótimo. O indivíduo é muito bom em alguma coisa ou em várias coisas, mas não dá certo e sofre. Talvez seja um sinal assim de que eu tenho altas habilidades. Tem uma palavra que você usou que não vai entrar, que é o engajar. Ele engaja. Ele engaja. Tem altas habilidades, engaja. Engaja. Chega, de um jeito assim, ou de outro. você pode fazer hiperfocos, então você pode selecionar coisas para você engajar, mas engaja. Pode engajar em uma e no resto tá desmoronando, mas alguma coisa engaja porque tem altas habilidades, óbvio. Entendi. Não a gente falou e eu acho que ficou faltando essa fala, assim, não é o bônus, é o ônus, e a preocupação é com o ônus, né? O bônus, ok, vamos lá. Todo mundo vai ver, né? Todo mundo vai ver. Vai acontecer, de um jeito ou de outro. Sim. Muito bom. Legal. Produção acabou agora? Ficou bom? Legal. Gente, Meninos, muito obrigado. Obrigada a você. Valeu, a gente precisa fazer mais Maravilhoso. umas 10 horas disso aqui, cara. Vamos mudando os temas. Muito bom. Vou te falar das habilidades. A gente vai fazer. Nossa, TDAH. A gente vai fazer TDAH também aqui nessa Muito formação, bom. porque valeu a pena. Muito bom, maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. adorei Foi um também, prazer agradeço. enorme. Muito rápido. É muito rápido. E deixa eu Uma dar. pena. Ainda tá gravando? Tá? Então deixa eu dar uma. Pedir pra você que tá assistindo
curte, compartilha. Esse conteúdo é muito bacana, ajudou muito. Acho que a gente aqui cresceu com esse conteúdo e acho que muita gente pode ganhar com isso. Então, passa adiante aí para quem você acha que vai se interessar, tá bom? E até o próximo. E dá até o Toque em próximo quem tem altas episódio. habilidades. Até mais, gente. Obrigada.